Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Chilane Alcolumbre. Sejam muito bem-vindos. E você, empresário, que está em dúvidas na gestão da sua empresa, que sente dificuldade no dia a dia de como liderar, não perde esse episódio, porque quem está hoje aqui com a gente é ela, consultora de gestão, sócia da BC Gestão, Elane Cardoso. Muito obrigada, querida, por sua presença. Eu que agradeço o convite de meninas tão importantes, né? Grandes profissionais. Apesar do pouco tempo e muito relacionamento, aqui estou. Isso aí não dá para entrar agora. Fica para outro episódio. E bem longo. Afinal, quase eu fui parente de alguém. Elane, é um prazer ter você aqui conosco. É uma honra ter aqui no nosso quadro para tirar muitas dúvidas importantes, que é dor de muitos empreendedores. E gostaríamos também, né, que nosso encontro ele teve um marco muito significativo, que você também é de Altamira, e contar um pouquinho da sua história, como é que a Elane esteve aqui, né, e está presente em Belém do Pará, que vem de uma família muito consagrada em Altamira, e hoje tem uma história muito relevante dentro da vida profissional e que impacta muitas empresas. Quero agradecer de verdade o convite, que é um momento muito especial. Sim. E todos nós temos grandes histórias. E nós devemos referenciá-las e respeitá-las. E eu acho que esse é o mínimo na nossa vida. Hoje mesmo pela manhã me perguntaram muito sobre isso, né? Qual é a sua história? Então, meus pais são capixabas, criados no Paraná, nasci no Paraná depois de muitos anos, foram para Altamira e foram realmente desbravar, como você conhece já a história da nossa família. Então foi desde ser lavradores, eu costumo dizer assim, que no meu registro de nascimento está lá, pai lavrador, só que agora é chique falar é do agro, né? Ninguém mais lavrador, todo mundo realmente agora é do agro. Mas eu continuo falando roça. Então, Sim. assim, a minha infância foi na roça, depois meu pai começou a mexer com varejo, que foi o Supermercado Cardoso, e ali foi minha infância, ali que me moldou essa história de roça e de varejo. E meus pais sempre me ensinaram a ser filha de papai, ser filha de peão. Então, um dia eu estava como no papel de filha de papai, no outro dia eu estava na roça, literalmente, junto com todos, fazendo um trabalho braçal do jeito que tive. E essa foi a educação que eu tive. Como eu vi meus pais fazendo, realmente, criando o seu patrimônio ali. Na época, meus pais perderam patrimônio no Sul, por uma questão mesmo de cuidar de saúde dos meus avós e tudo mais, e vieram recomeçar em Altamira, e ali criou o seu patrimônio. Aí, quando chegou com os 20 anos, eu falei assim, tá na hora de eu criar a minha história. Então, foi quando eu cheguei para meus pais, já tinha feito vestibulinho e tudo, e eu passei pela Federal, coisas que não estão no meu LinkedIn. Passei pela Federal em Letras, em Altamira, e pedi minha transferência para Belém, curso de tecnologia. Porque eu vi que realmente eu odiava papel, odiava tudo isso. Então, como deixar uma empresa de uma forma muito mais simples? Na minha cabeça sempre foi mais simples do que as pessoas desenhavam. Então, foi quando eu vim para Belém. Vim para cá, não aceitei ali dinheiro, que realmente ali eu queria provar que eu tinha. Pode deixar que eu sou mulher, mas eu tenho competência de começar do zero, porque eu não vi meus pais começarem do zero. E vivi muitas histórias aqui, muitas experiências, e quando nós queremos, nós podemos, nós conseguimos construir o império que você quiser, o sonho, você pode estar em qualquer lugar do mundo, basta você querer ter foco. Então foi essa uma opção minha. E dessa história foi onde eu comecei aí a minha trajetória profissional, que vai ser a próxima pergunta, né? Eu nem sei, tá, gente? Eu sei, a equipe gosta. Sim. Pois é, baseado nisso, você se formou em tecnologia e depois, como foi para você montar a sua primeira empresa? Quando eu tinha 6 meses que eu estava em Belém, e um amigo do meu pai, que é distribuidor, que é o Tagino, da Olinda, ele soube que eu estava estudando aqui. Ele me chamou para fazer uma visita na empresa. Desta visita, acabei me tornando faturista de faturista, me tornei gerente de tecnologia. E ali fui uma assalariada. Só que passou, depois eu fui com ele implantar sistemas, implantar processos. Imagina uma moleca no meio e já, dentro de pouco tempo, passei a ser gerente de tecnologia de uma empresa que já era de grande porte na época. E dentro de 1 ano e meio,
porque eu vi que assim, realmente tudo que tinha, as novidades já tinham sido implantadas. O consultor da empresa, que ele era especialista na área logística e a parte de gestão estratégica e logística. Quando eu pensei, eu falei assim, cara, agora está na hora de eu crescer, eu pegar realmente, já que eu venho da área de tecnologia, estou na área de tecnologia, e eu comecei a observar que todas as empresas reclamam do sistema de gestão que não prestava. Eu comecei a analisar, poxa, mas será que é o sistema que não presta? Não, isso tem coisa errada. Aí eu comecei, eu já sei, eu vou ser consultora de negócios. Meu foco vai ser gestão com foco em tecnologia. Foi quando eu comecei, comecei com o Targino, pedi minha demissão, e o Targino foi meu pai profissional. Ele chegou para mim e falou assim, não, Elaine, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu quero carreira solo. Aí ele falou assim, olha, eu sabia que você não ia ser funcionário muito tempo, até porque a tua criação não foi dessa forma. Mas por que você não conversa com o nosso consultor estratégico? Quem sabe vocês não fazem? Ele mesmo foi, conversou com o meu sócio, e dali surgiu uma conversa, e na época eu pedi 30%, desses 30% se tornou 40% ao longo dos anos. Comecei a atender direto o Maranhão, meus primeiros clientes foram no Maranhão. Foi a distribuidora Santa Marta aqui, depois o Maranhão, e esse cliente é meu cliente até hoje, praticamente são 20 anos de consultoria. Legal. E foi outros clientes no Pernambuco, no Ceará, e começou essa história. Então, a moleca de 20 e poucos anos foi trabalhar direto com a região, com os nordestinos, que realmente nordestinos são onde está o maior machismo, por exemplo. As pessoas falam, ser mulher nesse mundo. Para mim sempre foi muito encantador, porque sempre foi desafiante, né? Ser consultor, imagina você com 20 e poucos anos ensinando empresários, falando de sistema, de processos, de decisões. Quanto mais vinha a dificuldade, mais, na verdade, me motivava. Sempre, as dificuldades, elas sempre me motivaram. Eu preciso de desafio, sempre precisei de desafio. Então, sendo capaz, ali que realmente quero ver se eu sou capaz. Então, a motivação, ela sempre esteve ali dentro. Eu quero novo, eu quero novo. E quando eu começava a ver que as coisas estavam muito normal, aquilo perde a graça. Então, quando vem eu vejo que uma empresa está muito organizadinha, não tem mais graça, sabe? Então, como criar um novo desafio, como criar um novo produto, como criar um novo serviço, ou como encerrar essa empresa e começar uma nova, eu acho que isso é que realmente o empreendedor ele tem que ter muito em mente. É o desafio, é o criar o novo e nunca se acomodar. Então, a consultoria ela começa por aí. E aí me torno sócio dessa sociedade, estamos até hoje, e hoje estamos no Brasil brincando de empresa de vez em quando. Olha só. Muitos clientes no Brasil, né? E muito aqui na região norte. Aqui na região norte é a maior concentração dos teus clientes, ou não? Olha, se formos olhar por faturamento, não. Se formos olhar por quantidade de clientes, nós temos sim, atuamos hoje no Brasil inteiro, com realmente, na região norte nós temos um peso muito grande, região norte e nordeste, atuamos muito, em outras capitais também, apesar de que fiquei, por causa da maternidade, recentemente eu dei uma recuada de outras regiões para ficar um pouco mais perto do meu filho, como as pessoas sabem, eu sou a mãe de uma autista, tem 7 anos, então, só que chegou a hora de começar a voltar de novo para o mercado de onde eu vim. Se não fosse a maternidade, eu passaria 3 meses sem pisar em Belém tranquilamente, porque é como eu fazia no passado. Passava, às vezes, de 3 meses sem pisar na minha casa. Então, de uma capital para outra. E não tinha muito esse amor, assim. Eu sempre Sim. amei muito o que eu faço. E tenho um amor muito grande pela transformação. Eu costumo brigar mais pelo meu cliente do que, muitas das vezes, ele mesmo. E ninguém é perfeito, né? Nós também temos nossos erros, nossas falhas, apesar de somos seres humanos. Mas isso, cliente me tira o sono. Me tira É um mesmo. monte de filho por todo o Brasil. Tenho muitos filhos hoje. Tem muitos filhos. Se hoje fosse pegar a total de clientes que estão na minha responsabilidade, funcionários diretos de clientes, dá uns 30 mil pessoas aí, tranquilamente, diretamente ligadas. Caramba, muita gente, né? Tem como dar alguns exemplos pra gente dos teus clientes daqui da região norte, que eu acho que o povo conhece mais? Assim, vou falar assim, Manaus, por exemplo, Rede Baratão da Carne, né? Um cliente que tem lá seus 3 mil funcionários e são muito grandes, são muito fortes na região. Então, dentro do nosso escritório, nós temos o Grupo Mônaco, nós temos Preço Baixo, nós temos... São tantas empresas Muita aí no gente, meio, né? entendeu? Então, assim, é um vasto. Temos várias empresas que nós somos conselheiros também, que já estão, porque dentro da consultoria, não é só a consultoria, mas também temos conselhos. Então, você reestrutura uma empresa, prepara realmente a liderança, prepara sucessores para formar os conselhos, porque esse é um Eu caminho. fico imaginando como é que tu dá conta de tudo isso, gente.
A gente, como empresa, tem tilt, imagina a mulher tomando conta de, Tantos. sei lá, 20, 30 ao mesmo tempo. Fora a vida, né? Fora a vida. Mas aí é onde entra o seguinte, sou muito feliz no sócio que eu tenho, né? Aham. Acho que, primeiro, eu acredito muito, tenha sócios. Tenha sócios, Isso é importante. porque hoje eu aprendi o seguinte, é meu isso, né? Nós temos que dividir, compartilhar para poder realmente exponenciar. Então, quando você olha o seguinte, eu preciso de parceiros, ninguém faz nada só. E uma das coisas que eu sinto muito, mais ainda na região norte e nordeste, é o individualismo. É isso que mais me mata. Então, quando eu vejo um empresário, uma carreira solo, que não confia no outro, e realmente eu vejo muito, principalmente os parceiros, as empresas, prestadores de serviço, não se unirem, eu fico muito indignada. Porque, para mim, assim, concorrente, eu sempre falo isso, concorrente, que é inteligente, ele se une. Ele não se degladia. Porque nesse momento nós precisamos sim criar forças. E quando eu falo assim, olha, eu não consigo trabalhar hoje no cliente se eu não for parceira da agência de marketing dele, parceira dos advogados, dos contadores, dos tributaristas. Aqui está o segredo da união de qualquer negócio. E é muito difícil trabalhar nessa região, porque parece que muitos casos tem muitos grandes parceiros, mas existem muitas pessoas que acham que não, eu vou, para mim, eu vou me humilhar se eu realmente tiver que compartilhar. Muito pelo contrário, ou alguém vai me copiar. Eu não tenho medo de compartilhar nada, não. Quem quiser pegar um computador meu, pegar um material, eu digo, pode levar. Agora, fazer como eu faço, é outros 500. É muito interessante tu colocares isso aqui, porque isso é uma característica que eu vejo muito na classe veterinária. Essa questão de você não se unir com o colega, com a concorrência. E eu acho que isso é nítido, E como precisa deixa quebrar. a pessoa muito para trás. Então, é muito importante tu colocar isso aqui. Tu lida com grandes empresas super importantes, e assim, trazer isso para esse mundo da veterinária, que o concorrente, ele tem que ser olhado com outros olhos, ele está ali para somar contigo, te une, Imagina o né? seguinte, a quantidade de profissionais bons no mercado são pouquíssimos. Então, assim, a quantidade de veterinários especialistas. Cada um realmente tem uma especialidade melhor em um determinado tratamento, ou às vezes todos têm a mesma especialidade. Mas com quem é que você vai tirar uma dúvida? Com quem você realmente vai conseguir bater um papo sobre aquela dúvida? Por que os veterinários, por que os médicos, por que os advogados não têm suas próprias comunidades? Eu amo comunidade, quem me conhece sabe que eu já apoiei várias iniciativas de várias comunidades e sempre tive muito presente. Só que assim, vou lá, eu participo, quando eu vejo que eles já estão se dando bem, eu falei assim, está na hora de eu me sair. Lembre-se, o meu desafio é enquanto está bagunçado. Na hora que começa a entrar numa normalidade, eu falo assim, não, não tem mais graça, está muito Já arrumei a casa, organizadinho. né? Posso ir embora. Não é uma casa, sabe? É o desafio do novo. Uhum. Eu acho que é muito disso. Agora, vamos pensar assim, grupos fortes na área de vocês, aonde busque realmente profissionais, especialistas dentro, porque assim, contratar um profissional é muito caro. Então, assim, contratar uma empresa especialista é muito caro para um consultório, para uma loja. Mas quando se junta, imagina, 10 especialistas lá de vocês e fazem um contrato para o grupo, eu já reestruturei vários centrais de compras. Engraçado. Sul e Sudeste é normal, várias lojas, vários empresários se juntarem para comprarem carga juntos, fecharem compra de caminhões. Isso não existe. Entendeu? Imagina o seguinte, olha, fulano, vocês precisam comprar um caminhão? Preciso comprar realmente? Precisa. Precisa. Então, vamos fazer uma negociação em tal indústria? Vamos comprar, vamos pedir 10. Eles vão dar um desconto, eles vão ter são condições melhores comerciais. Por que não se unir? Imagina se os veterinários, se vocês se unissem para contratar especialistas compartilhado, porque é caro contratar individual, mas quando se junta 10, 20, se torna barato para ter aquela pessoa orientando. Eu já formei um departamento de compras onde eram 15 concorrentes do mesmo segmento. A ideia no início era justamente estruturar o compras, estruturar depois o corporativo, todas as atividades do corporativo, que é finanças, RH, aí a parte do compras, ou seja, marketing e publicidade para o grupo. O grupo tinha poder de negociação. Só que, detalhe, no meio do projeto, começaram a ter brigas entre eles. Vocês têm noção, até hoje, a maioria deles quebraram. Porque no meio do projeto,
brigaram. Engraçado, isso que isso é normal no Sul e Sudeste. Quando você mexe em algo tributário, por exemplo, São Paulo, todo mundo se junta rapidinho, até vão lá e brigam todo mundo juntos. Quando chega realmente nessa região, tem muito relacionamento, é muito amigos, porque, tipo assim, são empresários que se juntam porque são amigos, mas não pelo negócio. Sim. É muito ego, entendeu? É muito ego. Eu acho que no ramo de vocês tem uma oportunidade gigantesca de crescimento. Imagina você fazendo uma cirurgia com o teu maior concorrente para salvar uma alma, uma vida ali, um filho de alguém, né? Que hoje o pet, eu tenho pet também, então eu entendo um pouco. Mas imagina que lindo seria. Imagina dois grandes concorrentes unidos para salvar um animal que tem um problema muito específico e você fazendo uma publicação em collab. Você consegue imaginar isso? Eu tento, tá? Eu tento falar isso para cliente. Faça realmente estratégias comerciais em collab, em parceria com outros do ramo. Aí eu sou pet, então eu já também faço collab com outras pessoas que têm um produto, ou seja, cria rede. Cria rede. Tá faltando isso no mercado veterinário. É uma oportunidade gigantesca para criar uma rede, criar uma comunidade, fazer realmente começar a trazer a educação corporativa para um grupo. É tanta coisa legal. E é até interessante você ter falado isso, porque fizemos um podcast passado e uma das dores de um empreendedor pet que veio conosco é justamente isso, que no mercado tá vindo as grandes empresas, né, de grande porte mesmo, nível nacional e internacional, e os pequenos meio que tá ficando coagido. Mas eles estão sentindo a necessidade de juntar os pequenos e se unir justamente por causa disso, porque vai acabar que eles vão perder. Então, eu acho, assim, eu gostaria que você até falasse, assim, para esses empreendedores pet, qual o caminho que eles poderiam buscar nesse momento especial, assim, que o mercado vem passando dentro de Belém, com relação a essa unidade, baseado na sua experiência, assim. Eu vou falar, eu também dou consultoria para distribuidores, distribuidores da área pet, veterinária, e também tenho lojistas também da área veterinária, que começou, inclusive, clientes que começaram do zero, que na verdade não tinha experiência nenhuma. Sim. Então, e ali eu fui olhar, primeira coisa, eu entro no ramo, assim, eu começo a entender primeiro que todos esses profissionais precisam entender o que é gestão. Então, a maioria de vocês foram para estudar a área de saúde, mas não aprenderam o que é gerir negócio. Primeira coisa, tem que mudar a mentalidade. Segunda coisa é pensar na comunidade. Não é uma comunidade, e sim realmente um grupo econômico dentro dessa área. Porque o individualismo dessa região é que vai fechar praticamente todos. Vou falar, tenho amizades com os maiores fabricantes da área de vocês, a nível nacional. E eles estão entrando mesmo de forma muito pesada. É aquela história. Se você não se especializa, se você não busca uma educação corporativa, a educação mesmo, aprender o que é gestão, aprender a liderar pessoas, criar essa união, vocês estão abrindo brechas. A falta da união entre o segmento de vocês é que está deixando brechas para o terceiro vir. Então, cada um olha para o seu umbigo. Ah, não, eu estou bem. Aí também parece que é uma falta de... Acho que assim, parece que as pessoas têm medo de dizer, eu não sei. Não, eu acho tão bonito quando alguém chega para mim e diz, Laine, eu não sei isso aqui, você pode me ensinar? Gente, parece que, sabe, é gostoso. Do jeito que vocês amam trabalhar com animais, eu amo ensinar. Eu amo resolver problemas. A minha vida é resolver problemas. Então, no meio dos problemas é que tem a oportunidade de crescimento. Então, imagina se a área de vocês se une, se fortalece, distribuidores ajudam vocês, indústrias vêm para apoiar, e vocês começam a trazer realmente informações estratégicas, criam grupos de compras, criam grupos educacionais, criam realmente debates mesmo, vamos salvar os nossos negócios. E não, olha a quantidade de animais que tem aí, olha a quantidade de vidas que estão dependendo de especialistas. Acho que nesse momento não cabe individualismo. E o mais importante, é no máximo 2 anos, a maioria dessas empresas todas elas vão sumir pelo avanço tecnológico,
Hoje nós somos a bola da vez, né? Não só por causa de COP30, mas nós temos COP30, nós temos a maior região hoje, a melhor água do mundo, praticamente ela está aqui. Nós temos o crescimento do agro de uma forma absurda, principalmente na região de Altamira, Marabá e tudo mais. Exatamente. Atuo muito também estou voltando também a atuar nessas áreas. Então, o crescimento do Brasil, ele veio para cá por umas questões geográficas. Aí vem a questão da exploração do petróleo, que passou o COP, explode todo mundo, e todo mundo vai descobrir, nossa, tudo isso aqui estava acontecendo. Então, áreas de vocês precisam se profissionalizar, precisam acompanhar melhor o que está vindo aí na frente e olhar que eu preciso me unir, para não deixar realmente abertura para o concorrente, que nem meu amigo vai levar todo o meu faturamento. Então, é melhor se unir. Aquele negócio, tem amigos, né? Tem amigos, não inimigos. E nesse momento, é aquela história. É o amigo íntimo que tem na minha vida, é o amigo necessário e o amigo estratégico. Não cabe aí não ter amigos parceiros. Só tem 3 opções. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa linha de pensamento. Então, aquela história. Eu tenho aqueles amigos que é para brincar, vamos discutir sobre negócio. Agora, eu odeio você, mas eu preciso de você em algum momento. Então, é um amigo estratégico, vamos ter bom relacionamento, vamos nos unir, mas eu não quero te levar para casa, não quero que você saiba na minha vida, mas aqui tá todo mundo tudo bem, tá abraçando todo mundo. Isso que é relacionamento, isso que é network articulado, é um relacionamento em prol do seu negócio, do seu futuro. Excelente. É isso aí. Ficou essa dica aí para todos os empreendedores veterinários. Vamos falar agora sobre liderança. Vamos. Liderança é uma coisa importantíssima numa gestão, né? Estamos de frente de uma líder, né? Exatamente. Nata. E é muito importante o veterinário se enxergar como líder na gestão de um negócio desse, né? Existe um perfil exato para uma liderança de sucesso, ou varia isso de acordo com o tipo de negócio, ou tem um líder certo para sucesso de qualquer empresa? Depende da maturidade da empresa. Tá? Então, não existe uma liderança, não existe uma receita de bolo. Eu costumo dizer assim, que cada mercado, cada cliente que vem para o meu direcionamento, eu não tenho um modelo. E eu sou super contra isso. Inclusive, me perguntaram essa semana, a gente precisa modelar e tal, teu atendimento. Eu falei assim, não vai modelar nada. E ninguém vai me provar que realmente tem que modelar isso aqui. Cada cliente, cada empresa é uma história. Então, naquele momento, às vezes, no meu negócio, eu preciso de um líder autoritário. Naquele momento, eu não sei que estágio está aquela empresa. Às vezes, ela está realmente ali, está no momento de crise. Se ela está no momento de crise, você sabe que naquele momento você tem que tomar várias decisões que somente adultos tomam. E vai doer na carne. Então, naquele momento ali, como é que eu vou realmente ser um líder democrático? Você faz se você quiser, mas está aqui, eu aceito a sua opinião. Ou realmente vou ali ser um líder ali totalmente situacional, que eu vou dar abertura para o meu funcionário, eu vou escutar a opinião de cada um, me traz a sua ideia, eu vou realmente, vamos aqui, eu estou precisando, essa pessoa está com problema, mas é um momento de feedback, é escutativa e tal. É muito bacana. A liderança situacional, ela é muito adaptada ao novo, mas existem os momentos que eu não sei qual é o estágio de cada empresa. Se eu estou num momento de crise, é um tipo de liderança que eu preciso naquele momento, é um formato. Se eu estou com uma empresa que ela já está madura, processos definidos, organograma, descrição de atividades, todos os KPIs, OKRs, totalmente estruturados, aí tem todo o acompanhamento, aí é o momento de realmente focar no departamento de gente, gestão, ou seja, uma empresa que ela está madura, que dificilmente as empresas pequenas elas têm esse tempo. Eu até costumo dizer às pessoas, você não gosta de processo? Gente, não é que eu não gosto de processo. Para mim, o mais importante é o ritual administrativo. Então, não adianta uma empresa, um líder chegar e falar assim, vamos definir um processo. Uma empresa pequena, ela não tem tempo de engessar no processo. Porque ela está crescendo, ela é viva, né? Então, assim, eu tenho um direcionamento. Então, olha, ritual administrativo, olha, todo dia, toda segunda, essas aqui são as minhas atividades, na terça, na quarta. Eu tenho uma reunião semanal aqui com meus fornecedores, ou com a equipe que trabalha comigo, ou comigo mesmo. Eu tenho aquele momento que eu analiso o meu faturamento, a minha despesa, ou seja, tem aqueles momentos rituais administrativos que são necessários que aconteça. E se eu tenho uma empresa, independente do tamanho, eu tenho lá, escrito, numa simples folha, realmente, qual é a responsabilidade de cada pessoa daqui da minha empresa. Então, quem é quem, qual é a responsabilidade delas, e realmente o que ela tem que prestar conta aqui todos os dias. E eu sigo esse ritual, então, continuo cobrando,
Depois eu tenho condições de implantar o processo e deixar. Então, que tipo de líder é esse? Depende do estágio da empresa. Se é um líder autocrata, se é um líder realmente democrático, que ele escuta muito, ou se é um líder realmente que é no novo formato, principalmente para a geração Z, que vai trabalhar ouvindo, feedback, escutativo, ou seja, vários comportamentos de autogestão. Quando você fala, principalmente do segmento de vocês, a fase, ela é muito clínica, né? Eu mais 2 funcionários, ou eu mais uma pessoa. Então, como é que você vai trazer tanta informação? Que é o que eu vejo muito nas lideranças, né? A maioria das lideranças estão obesas de conhecimento, mas quanto mais conhecimento eu tenho, menos didática para aplicar no meu negócio, mais eu estou ferrando com o meu negócio. Eu tenho clientes que participam de todos os encontros que você possa imaginar, dos grupos nacionais e internacionais. Só que ele não consegue colocar uma atividade. Por quê? Nós temos que entender que cada especialista, ou cada. Não é porque eu sou dono da empresa que eu só tenho que ser o dono da razão. Às vezes eu tenho que ter conhecimento apenas para mim, mas não é a minha didática. Eu não tenho didática para aplicar. Às vezes eu preciso de ajuda, e às vezes é mais barato, eu sempre digo, é mais barato ser terceirizado do que você desfocar na tua fonte de receita para aprender outra coisa. É uma economia meio burra, muitas das vezes, que a gente faz na gestão. Então, os formatos de liderança depende do estágio, depende do que eu preciso naquele momento. De repente eu estou numa liderança que agora, a minha empresa está muito madura, qual é o foco? Agora, uma liderança que realmente é especialista em preparar, treinar, formar sucessores e tal. Sabe, para falar disso, que estágio essa empresa está? Exatamente. É um pouco disso. Então, poderia falar de vários outros tipos, mas para mim é mais isso. Eu tenho realmente comando e controle, ou seja, tipo a minha liderança. Eu mando e realmente estou cobrando e acompanha, faz isso e tal. Essa liderança ela não cabe mais hoje com a geração Z, principalmente com a geração Z. Eu assusto eles tudo mais. É verdade. Esse aí é um outro podcast só de Para gerações. conversar sobre isso. Porque a dor de todo empresário hoje é como saber liderar, como trabalhar com essa geração. E não é tão complexa quando imagino, só que eu sempre digo, tem muita gente para vender curso, piora, sabe? Traz um quadro situação. muito mais complicado. Sim. A empresa é simples de gerir, não é complicado. E assim, como um líder, você lidar com muitos líderes, né? De diversos ramos, diversos tipos de empresa. Como é que ele consegue manter um equilíbrio ali entre a autoridade dele, a empatia e aumentar essa produtividade da empresa? Equilíbrio. Como? Primeiro que nós temos que ter conhecimento. Sim. Mínimo de conhecimento possível de gestão. Então, se eu realmente não tenho esse equilíbrio, principalmente a parte comportamental, né? E nós estamos com uma geração, um mundo doente. Então, todo esse excesso de tecnologia, eu pego o celular, eu só olho postagem do meu concorrente que está viajando, que o meu concorrente está bombando, que não sei o que, na verdade, ali é um mundo que o concorrente quer que eu veja. Eu preciso realmente trabalhar muito com essa primeira coisa. A minha questão emocional, ela tem que estar muito bem tranquila. Então, a inteligência emocional, eu tenho que trabalhar com essa, eu ter uma escutativa com a minha equipe, eu preciso saber, no mínimo, fazer um feedbackzinho. São coisas simples ali. Mas existe um momento que eu tenho que decidir, eu tenho que direcionar quais são os indicadores, quais são as normas e procedimentos que a empresa ela tem que seguir. Porque uma empresa ela não é feita de emoção. Sim. Ela é feita um pouco de cada coisa. Então, de fato, o que eu quero realmente para aquela minha empresa? Então, o que eu espero dela? E o básico, qual o papel de cada um? Qual o meu papel? Eu mesmo sou um líder e eu mesmo digo que toda segunda-feira eu vou ter reunião. Quando é na próxima segunda, eu ligo lá dizendo, não vou poder ter reunião, porque agora o meu papagaio, sei lá, eu tenho que levar o veterinário, aconteceu com meu filho, que não sei o quê. Eu mesmo não, o processo que é para andar, um ritual administrativo que eu mesmo quebro, Então, se hoje um líder ele não tem o mínimo conhecimento da liderança, qual o papel dele? E eu tenho que ter, sim, eu tenho que ter os controles, você tem que ter os indicadores, você tem que ter meta, você tem que ter indicadores. Então, o maior problema de todos os segmentos básicos é qual é o teu faturamento? Qual é a tua despesa? Mas eu não tenho sistema. Gente, só escreve, vai lá e faz a conta, coisa simples. Será que realmente vale a pena? Quais são os tipos de produtos que você vende? A maioria dos segmentos de vocês não sabe nem o que vende. Se eu sentar contigo e falar, vem cá,
Me dá aí teu material, o que você vende? Qual o preço de cada serviço que você faz? Então, eu não tenho nada. Então, quando eu vou falar de liderança, primeira coisa, um líder ele tem que ter conhecimento. Ele tem que conhecer de números básicos. Ele tem que ter qual o direcionamento que ele quer ali. Numérico mesmo. Sim. Tanto o conhecimento quanto a questão comportamental. Então, eu preciso ter esse alinhamento, eu preciso equilibrar entre tudo isso, entre gestão comportamental, todos os números, as prestações de contas que eu tenho que ter, básicas. Só que todo mundo dentro do negócio, se eu perguntar qualquer um segmento, 95% não sabe qual é o seu faturamento, não sabe qual é a sua despesa, não sabe realmente quanto representa, 95%? ou mais, Nossa. ou mais. Se eu perguntar qual é o seu faturamento, qual a despesa que você tem, quanto por cento é a tua energia, quanto por cento não sei o quê, ele não vai saber. E outra, quais são os produtos que você vende, como você comunica, e não é só liderança. A liderança tem que ser completa. Sim. E ela tem que equilibrar entre o comportamento e as normas e a pressão que o mercado exige. Porque o mundo não é azul e rosa, entendeu? Ele realmente precisamos de dinheiro para pagar a conta. Precisamos entender sim. E precisamos ter um equilíbrio entre a pressão e a linha comportamental aqui, muito esse lado emocional, porque também nós somos seres humanos, nós precisamos também desse apoio. Tanto nós, da nossa equipe, quanto da nossa equipe conosco. Excelente. Olha aí. Isso, né? E aí eu acho que é esse Chega. equilíbrio que faz transforma um líder para ele se tornar inspiração. Eu ia te perguntar o que pode fazer para tornar a pessoa um líder inspirador para a equipe, mas eu acho que já até respondeu. Já É o respondeu tudo. equilíbrio, Respondeu tudo. Primeira coisa, para que a sua equipe ela te olhe como inspiração, a primeira coisa você tem que praticar o que você ensina. A maioria das pessoas elas falam uma coisa, mas na prática é o oposto. E eu acho E aí que eu não também vou trazer saber isso. cobrar a equipe, né? Eu acho que, pelo menos é o que eu ponho um pouco lá na prática, né? A forma como eu converso com a equipe, até na hora da cobrança, é uma forma que eu passe para eles tente passar o entendimento. Eu não chego daquela forma arrochada, assim, Sabe uma sabe? coisa que eu te falo? Uma coisa que me chamou muita atenção? Ah, Foi um diretor de um grupo que me chamou, o salário dele líquido é 50 mil por mês. Eu chego na empresa, ele falou assim, Lani, eu estou desmotivado. Eu falei assim, e a menina? Eu estou muito desmotivado. Ele é de São Paulo, veio para essa região e tal. Estou muito desmotivado. Eu falei assim, por quê? Porque eu estou acostumado a ser cobrado meta, cobrado indicador, cobrado como realmente está a minha equipe, como realmente está a área. Ou seja, eu tenho que prestar conta de todos os OKRs, eu tenho que cobrar. E aqui ninguém me cobra. E nós temos que entender que nós que temos uma empresa que só, muita gente está ensinando muito, escuta muito trabalho esse motivacional, não sei o quê. Só que nós temos que ter desafio. Quem não tem desafio, nós temos que saber desafiar a nossa equipe, nós temos que saber parabenizar, nós temos que saber que horas realmente. E como dar aquela pressão? Então, como chamar atenção? Porque, querendo ou não, desde a nossa infância, nossos pais tinham correção, tinham direcionamento. sim. Então, e outra coisa que é muito importante para mim é o comportamento digital está moldando o nosso comportamento físico. Eu costumo falar muito sobre isso. Para mim é uma grande sacada aí. Então eu chego e contrato uma pessoa. O que o digital te ensinou? Primeiro, você vai criar um Instagram, sei lá, Sim. ou um LinkedIn? Primeira coisa, o que está na sua bio? Quem é você? Primeiro, qual é o nome como você quer ser chamado? Ah, Elaine Cardoso. Tá. E qual é a sua bio? O que é bio? Não é o propósito? Não está a missão e a visão? Você não tem que escrever lá, colocar? Então, o meu filho de 7 anos criou hoje o e-mail dele. Eu fui descobrir isso agora. Eu simplesmente descobri porque ele chega com o celular e eu com o meu celular e de repente ele vai virando pro meu rosto, Face ID. Como é que é? Bati no celular. Que isso? Não, mamãe, só para confirmar, porque eu estou criando meu e-mail lá no Gmail. Assim, essa geração, 7 anos, ele criando o e-mail dele. Se ele fosse criar a rede social, ele vai ter que dizer o que ele é. Sim. Então, ele está criando ali sua missão, visão, valores, ele já está criando lá na hora da configuração. E o que ele diz? O que nós fazemos? Nós postamos uma foto hoje desse podcast. Em seguida, você vai lá e olha quantos visualizaram, quantos curtiram, quantos comentários, quantos compartilharam, não é isso? Esse é o comportamento que nós temos que ter com a nossa equipe.
primeiro, qual é o propósito, qual é a visão, que realmente qual é o direcionamento você quer para sua empresa, seja ela pequena ou grande. O que você quer do seu negócio? Daqui 10 anos, onde você quer estar morando? O que você quer da sua vida? Então, o que você quer lá na frente depende do comportamento, as escolhas que você faz hoje. Sim. Tá? Então, quando você desenha dessa forma, aí vem outro lado. Você colocou uma pessoa, você jogou ela, não disse qual a função dela, não treinou essa pessoa no que realmente qual o papel dela. E se você treinou, ele quer que você vá lá, entregou uma planilha ou entregou uma ração, ele quer que você parabeniza, visualiza, parabeniza, compartilha e publica. Simples assim. E se você não gostou, é o feedback, que é o mesmo comportamento. Então, essas crianças, todos os nossos funcionários hoje, há mais de 10 anos, estão sendo educados por esse comportamento. Aí chega na sua empresa, chega no seu consultório, e vocês não fazem nada disso. Então, vocês jogam a pessoa de qualquer jeito, vocês não treinam, vocês não parabenizam, vocês não corrigem, vocês não direcionam, vocês não dizem o que você quer dele. E outra coisa, se você cria na rede social, você tem que saber o seguinte: dentro de um ano, quantos seguidores eu quero? O que eu quero daquilo ali? Qual a finalidade daquela rede social? Ou você está perdendo seu tempo para postar um álbum? É um álbum de fotografia. Exatamente. Entende? Então, na verdade, olhe para as redes sociais como a maior lição da sua vida e olhe para dentro do seu negócio e faça a mesma coisa, como líder. Excelente. Muito E bacana. baseado em tantas empresas que você atende, faz só assim uma classificação, de um modo geral, mais nada. Onde você vê líderes mais assim, qual região mais capacitada, digamos? Porque a dificuldade e a dor a gente vê que está em todas as regiões. Mas hoje, assim, que você vê um time de líder muito mais preparado, Olha, em todos que você passou. Sul e Sudeste é indiscutível, pô. Centro-Oeste é indiscutível. Nós estamos numa região, vamos falar só do Norte e Nordeste. Região Norte e Nordeste nós temos a maior problemática logística. Consequentemente, nós temos falta de comunicação, nós temos falta de muitas opções. Quando você vai, por exemplo, para Curitiba, você não vai encontrar um motorista de ônibus, um cobrador que não tem uma faculdade. Então, se eu quero, por exemplo, vou falar como uma empresa especialista de gestão de RH, vou fazer um teste de perfil comportamental, uma série de coisas, vários testes, várias provas. A mesma prova que eu uso no Sul e Sudeste, se eu for usar no Norte e Nordeste, nós vamos demitir as pessoas que mais amam o nosso negócio e lutam pelo nosso negócio. Porque essas pessoas amam e elas fazem com afinco em cima do que elas aprenderem. Mas quando elas forem fazer um teste de comportamental, ou realmente um teste de conhecimento, elas não tiveram oportunidade que essas outras pessoas obrigatoriamente têm muito mais. Uhum. Mas às vezes também nós nos decepcionamos muito. Vou falar como consultoria. Então, falo assim: olha, nossa, São Paulo, essa região toda, muita gente capacitada. Quando nós entramos para dentro das empresas, nós temos os mesmos problemas. Isso é interessante. E toda região que você vai, você sempre vai dizer: ah, não, mas a minha região é mais problemática, Elaine. Não, esse problema é do outro. Não, nós sempre olhamos somente para o nosso umbigo, não olhamos. Na região Norte, Nordeste, ela tem um problema logístico, problema de comunicação. Hoje nós temos um problema seríssimo de internet falha, você não tem realmente redundante, então você não tem outras formas. Então, você tem muitas essas delimitações. Sim. É tudo muito mais caro. Muita gente, se algo que eu cobro R$1.000 aqui, eu já quero cobrar 3.000. Então, acaba se tornando inviável. Mas se eu tenho empresa na região que é mais promissora do Brasil, que é a região Norte-Nordeste, eu amo essa região de paixão, por que não investir em educação? Aí onde cabe o líder. Se você quer grandes profissionais, você tem que se tornar o professor da sua equipe. E você tem que aprender a ter didática para chegar e formar a sua equipe. Se você não vai, contrate quem faça e monitora. E muitas das vezes eu vejo empresários que estão lá, vão lá e contratam e delargam. Não acompanham o que está sendo ensinado. Por exemplo, eu quando entro numa empresa, a primeira coisa que eu peço para o cliente é assim: olha, eu vou fazer, mas eu não faço nenhuma reunião se você não tiver uma pessoa sua comigo. Ou é você ou alguém. Graças a Deus, pouco eu peço isso, porque acaba que às vezes tem cliente que eu tenho até que pedir, sai para lá porque ele quer tomar café, ele quer jantar, ele quer tudo ali, porque vamos aproveitar o momento, né? É divertido, assim. É bem divertido. Às vezes sai do foco. Não, porque é o seguinte: não, vamos aproveitar todos os minutos que nós estamos juntos, então vamos aprender. Tem cliente que aprende mais. Mas é aquela história, eu peço muito isso, eu vou fazer um trabalho, ou vou mandar alguém, por favor, coloque alguém acompanhando essa pessoa. Por quê? Para aprender, também para saber se, olha, o que ele está falando está certo ou não. Eu não sou dona da verdade, eu não me sinto uma pessoa inteligente, eu não me sinto nada disso. Eu sou uma pessoa esforçada.
E que, para mim, onde tem muito problema, tem oportunidade de crescimento. Quanto mais problema tem, mais oportunidade tem você de crescer e expandir seu negócio. Precisa, sim, de profissionalização. Mas você deixar de gerar receita para ir fazer um trabalho de alguém que você poderia contratar para fazer com mais louvor no seu negócio, aí também é burrice, eu não faço. Por isso que eu acho muito essa história. Se junte com seus concorrentes, com seus parceiros e fortaleça a profissionalização do seu negócio, da sua empresa. Fica a dica aí, ó. E é o que a gente está tentando fazer com esse projeto, com esse podcast, que é um projeto que nasceu no meu coração, complementou com o coração da minha amiga X, e nos tornamos um coração só, né? Para a gente poder estar levando essa educação continuada para médicos veterinários, empreendedores, ter oportunidade de trazer profissionais, líderes como você para trazer essa informação, porque é um canal que está abrindo muito espaço. E isso está sendo assim transformador para mim e para ela, né? E também para a nossa classe. E é até interessante que muitos veterinários, até mesmo fora de Belém, têm conectado conosco e falado como isso tem modificado. Então, por isso que essa questão da educação, ela é muito importante. Essa união, ela é muito importante. Infelizmente, na nossa classe, a gente vê muito ainda essa desunião, que isso atrapalha muito nesse crescimento. Você sabe, você tem contato Acompanha com a mais de empresa perto, né? veterinária, é um dos mercados que mais cresce, não só a nível de Brasil, mas como a nível mundial, o mercado pet. E é um mercado que a gente vê que tem essa necessidade de união, de esclarecimento e desse fortalecimento na parte educacional. E tá aí a dica para você vir para cá conosco. Estou aqui, né? Afinal, Cada vez mais para o mercado veterinário. eu sempre digo o seguinte, que todos os negócios são iguais. O que difere é o conhecimento técnico do produto que você vende, seja serviço, seja produto. A parte de gestão é incrível, ela é igual. Ela é igual para um construtor, ela é igual para um distribuidor, para um atacadista, ela é igual na área, por exemplo, eu lido com a área médica, a área de saúde, eu lido com distribuidores, atacadistas, indústrias. Porque o que acontece? Quando eu começo a trabalhar com você, meu papel é tenho que estruturar a sua empresa para que a sua empresa esteja pronta para expandir. Quando você organizou um ano e meio para estruturar a retaguarda, agora vamos focar em vender? Vamos focar em expandir? Olha, essa mesma estrutura financeira, você pode ter vários tipos de negócio. Eu tenho clientes que têm 8 tipos de negócios. É um único financeiro, é um único departamento de compras, é um único RH, ou seja, existem áreas que você enxuga para preparar para aquela empresa crescer. Eu não preciso sair dobrando tudo, isso é loucura. Então, é tudo muito disso. E sem educação, sem a profissionalização, você não consegue chegar a esse nível. Como é que realmente, o que é sustentabilidade para você? Para mim, ser sustentável é criar um negócio que ele tenha maturidade para ir até quinta, sexta geração. Então, isso daí independe, mas sem educação, sem profissionalismo, você não chega em lugar nenhum. Verdade. Verdade. Rapidinho entrando nessa questão de treinamento de equipe, capacitação, é uma coisa que eu acho que é muito necessária. Tu entraste num fator interessante da nossa região, é uma coisa que eu acho que a gente sente aqui em todos os aspectos, Sim. né? A questão da capacitação da mão de obra. E eu acho que isso é uma coisa que o gestor ele tem que sempre investir na capacitação e treinamento da equipe. Mas eu te pergunto, uma equipe já formada, esse treinamento ele deve ser contínuo, frequente, de forma anual, a cada 6 meses pelo menos? Eu não estou falando de assim mudança de equipe. Vamos supor que você já montou a sua sim. equipe, aquela equipe está bem estruturada. Porém, a gente sabe que esse treinamento não é um feito uma vez na vida e vai ser para a vida toda. Então, você, como consultora de gestão, você indica um treinamento a cada 6 meses, um treinamento contínuo? Como é que é feito isso? O mundo está em constante mudança. Então, por ele estar em constante mudança, qual o maior erro das empresas? Eu trabalho com empresas que têm mais de 50 anos. Ok, aí foi lá o processo de seleção, o processo de treinamento, integração, foi fantástico. Aí tem integração, aí passa 30 dias, 5 dias, conhece a empresa, conhece tudo, tem um treinamento, tem aquela coisa louca. Aí joga a pessoa lá, passa 10 anos, a pessoa nunca recebeu um treinamento. Reciclagem. A reciclagem ela é obrigatória. Elaine, a cada 6 meses? Não, é a cada mudança. Isso não existe essa resposta. É que nesse cada 6 meses ou a 3 meses eu troco, eu tenho que trocar o uniforme dos meus funcionários. Imagina a questão do conhecimento.
Então, mas a pessoa está aqui, olha, independente da área, todo mundo tem que ter um treinamento sobre IA, tem que ter treinamento contínuo sobre gestão, sobre conhecimentos técnicos, principalmente relacional. Nós estamos numa região 100% que a maioria das empresas aqui são, a forma de liderar é pela relação, pela amizade, e não pelo profissionalismo, pelo conhecimento técnico. Sim. Então, primeiro, nós precisamos profissionalizar nossos negócios. Segundo, treinamento contínuo para que a equipe ela tenha uma comunicação coesa, para que eles estejam antenados em tudo que realmente está acontecendo no mercado. Eu preciso preparar essa equipe independente. É a pessoa da limpeza, é a pessoa que faz o cafezinho, é a pessoa que está na portaria. Por exemplo, quando me pedem um treinamento, eu peço para o cliente o seguinte: tem como esse treinamento? É para a equipe de vendas? Não, eu quero toda a equipe. Mas, Elaine, é para a equipe de vendas? Uma empresa só existe para vender. Toda empresa, a finalidade dela é vender. Se o meu financeiro não entender que ele é vendedor, que a pessoa aqui da limpeza ela não entender que ela é vendedora, que todos nós vivemos para comprar e vender, é disso que sobrevivemos, está tudo errado. Então, primeira coisa é reciclagem contínua, não existe a questão de tempo, depende do que realmente eu preciso ali, no mínimo. O ideal é que tivesse no mínimo 4 a 30 dias, todo mundo. Já pensou todo mundo ali treinando? Todo mundo se sentindo pertencente, entende? Por exemplo, tem um cliente meu que eu peguei ele há 8 anos atrás faturando 2,5 milhões, distribuição 2,5 milhões por mês. Em 8 anos estava em 43 milhões por mês com a mesma estrutura. Depois que eu reestruturei a parte dele administrativa, ele me pediu para... Elaine, eu quero que você forma a minha equipe de vendas. Eu falei assim, eu odeio vendas, eu não gosto de vendas. Eu falei assim, não, você não tem escolha. Eu duvido, aposto contigo. Você... desafiou. Aí quando ele desafiou uma leonina, acabou tudo. Eu falei assim, meu pai, lá vai eu. Aí eu me lembro que os treinamentos começaram no auditório de um hotel, porque ele não tinha auditório na época. E aí comecei, mas como é que vai ser esse treinamento? Só supervisor, só o gerente? Eu falei assim, não, quero todo mundo. O maior problema da nossa equipe é porque a nossa equipe de vendas, todo mundo passa a meta, mas nosso vendedor não sabe como é que eu cheguei na meta, ele não sabe o que é um indicador, ele não sabe o que é um SKU, ele não sabe realmente o que é margem, ele não sabe o que é positivação, ele não sabe nem como eu cheguei, como é que eu vou passar a meta se eles não sabem. Então, a primeira coisa para mim é joga todo mundo, seja vendedor, supervisor, gerente, todo mundo, na única sala. Vamos começar a preparar. E eles mesmos, vou fazer com que eles mesmos criem suas próprias metas. Incrível. A meta que eles criam para eles mesmos é superior à meta que eu daria para eles. Olha, e o mercado legal. não sabe disso. É fato, só que tem toda uma mecânica para fazer isso. Sim. Então, quando você começa a profissionalizar e criar tudo isso, e você está no acompanhamento, aí você tem um acompanhamento contínuo. Todo dia ele acompanhando. Ei, olha, você desviou, a taxa de desvio nesse indicador, você está longe, está perto. Ei, bora lá, que você precisa de ajuda, não sei o quê. Como é que a sua equipe não vai evoluir? E se eu tenho um treinamento contínuo, como eu cheguei àquilo? Bora lá, qual que você é capaz? Assim, como é que eu não transformo? Então, transformar uma empresa, o resultado dela é muito simples. Porque eu exijo organograma, decisão de atividades, os KPIs obrigatórios e treinamento e acompanhamento. A forma de liderar vai depender. E aí sim, eu tenho sim, continuamente. Essas pessoas se sentem integrantes, elas se sentem pertencentes, porque o tempo todo elas estão lá. Quantidade de pessoas, gente, que eu não gosto muito de abraço, agora que eu aprendi, né, nos últimos anos, ser abraçada, mas é um fato, realmente, não era muito disso, muito de contato, de repente eu começo a aprender, mas ao mesmo tempo é o seguinte, hoje é muito interessante, quando você começa a colocar todo mundo nesses treinamentos, desenvolver, é muito engraçado. Você vai, as pessoas chegam da limpeza, oi, Elaine, queria te dar um abraço, eu posso? Pode. Ou até chega um diretor, pode te dar um abraço? Eu falei assim, meu Deus, você pode, dá um abraço nele. Mas isso é divertido, a gente muda, nós mudamos. Então, se eu mudei, por que não? As pessoas não podem mudar. Sim. Então, assim, acho que é muito disso. E a educação é muito bem colocado. A sua pergunta, ela é obrigatória continuamente. E são todos da empresa. Não há nenhum, não. É todo mundo. Perfeito. Todo mundo. Todos, tá, VetLife? Todos. Todos. Não, lá todo mundo entra. Da vigilância, o cafezinho. Exatamente. Gente, coloca até os cachorros também na processo de educação. Eles aprendem. Importante. Com certeza. Flor, conta aqui pra gente. Eu gostaria que você contasse assim, um case de sucesso, assim, uma história que ficou marcado na sua vida mesmo, na sua trajetória profissional. Um case assim de sucesso. Que você pegou aquele líder assim, meio cru, sem muita informação, e a empresa faturava tanto. Aí depois desse trabalho, a empresa deu um salto muito grande e esse líder se tornou assim
Esse tá muito... Olha, você me fez voltar Teve no... uma aqui que ela falou, eu Eu acho que vi. é parecido, né? Era 2 milhões e meio, agora 43 mensal para uau! Uau! É bom tu contratar a Elaine, tá? É, uau! Existem os lugarzinhos que devem ser mexidos, né? Uhum. Isso aí somente a experiência. É, Inclusive, eu falo muito sobre Met Skills, que realmente é a habilidade de aprender, a aprender, a desaprender continuamente, que aprender é de o que novo, é desaprender. aprender. E nós hoje não temos o tempo de julgar se você está falando é certo ou não, só temos um tempo. Aprender o novo, coloque-se em ação e corre, porque a coisa hoje é muito rápida. Mas você me fez lembrar no tempo, um cliente meu que eu atendi há 18 anos de atendimento. Quando eu peguei esse cliente, ele é de outro estado, ele tinha um resultado por mês de 600 mil de prejuízo. Prejuízo. 600 mil de prejuízo Essa história é boa. Prejuízo, mês, tá? Uai, ele tirava o dinheiro de onde? mês. Dívida. Dívida, Ficava pegando mais empréstimo, E pegava dívida. empréstimo para fazer, e vai pegando empréstimo, depois eu não sei, a maioria de todas as empresas vão pegando empréstimo, não sabe de onde é realmente aquela história, não sei faturamento, não sei despesa, não sei, realmente estou pegando mais empréstimo e não lembro que as parcelas elas vêm, né? E a maioria dos empresários hoje são falidos e não sabem que já estão falidos, isso é um fato. Então, este cliente específico tem um relacionamento muito grande com esse grupo, e eu me lembro assim que eu comecei a fazer, a reestruturar processos e tudo, aí depois eu fui coordenar as mudanças de sistema, porque era necessário, né? Para você crescer, você tem que ter um sistema de gestão adequado para te dar suporte, principalmente agora multicanalidade, omnichannel e tudo mais. E aí, quando eu comecei, aí mudou o sistema e comecei a fazer a apuração de resultado. Então, todo mês, reunião de resultado e alinhamento do grupo deles. Quando eu tive a primeira reunião de resultado, esse meu cliente, ele começou a ficar vermelho, porque ele nunca tinha visto os números da empresa dele, um grupo muito grande. Aí quando eu mostrei que realmente a empresa ela vinha perdendo mensalmente, em torno de 600 mil por mês, final da reunião, ele foi direto para UTI. Ai, tadinho. Nossa. Ele ficou uma semana internado na UTI. A liderança dele é de 1.800 funcionários. Em 4 anos, 95% de todos os funcionários tiveram que ser substituídos. Nossa. Porque a reestruturação, eu costumo dizer que eu não demito ninguém, as pessoas se autodemitem, porque você vai estruturando, tem muita gente que não vai se enquadrando e tudo. Você tenta reaproveitar também, mas nem todo realmente dá. E quanto mais você vai fechando as portas das empresas, mais inventário, coloca estoque, fecha caixa, todo dia faz isso, prestação de contas, conciliação bancária, as coisas vão fechando. Quem tem um caixa 2 também pede para sair automaticamente com o tempo, né? O salário não dá mais. Então tem toda uma lógica aí desse negócio. E aí ele foi para UTI, mas depois que ele recuperou, e aí começou, agora vamos profissionalizar. E teve pessoas muito humildes da operação que disseram que queria ser profissionalizado, queria entender e começaram a aprender a usar um Excel, a aprender realmente a fazer fechamento, metas para isso, indicadores para aquilo. Hoje, esse grupo, eles têm sobrando no caixa deles 2 milhões e 500 por mês, ao longo dos anos. Então, é um caso que é muito sério. Então, o relacionamento, normalmente nossos relacionamentos são muito antigos. Então, nós temos, a ABC Gestão, nós temos cliente de 22 anos, de 20 anos. Tem cliente que veio do meu sócio, né, de quando realmente começou o negócio lá atrás. O Grupo Mônica, eu trouxe os outros grupos aí. Então, assim, é muito disso. Então, nós temos que entender que todo o processo que você implanta hoje são 2 anos e meio a 5 anos, cobrando todos os dias o mesmo processo para se tornar realmente algo natural no seu negócio. Então é muito comum você falar assim: eu contratei a empresa, aí desenhou o processo, que não sei o que e tal e tal. Cara, desenhar processo não resolve. Eu sempre digo: não vou perder meu tempo. Primeiro, temos que entender que nós temos um ritual para ser seguido. Está aqui um processo básico. Se você chega em qualquer empresa e pergunta qualquer coisa, a pessoa sabe como fazer, mas ela faz todo dia? Ela presta conta com alguém? Então não adianta ter um processo se eu, dona, eu líder, eu não cobro todo dia, se eu não sento com a equipe, se eu não tenho feedback, se eu não tenho acompanhamento, se eu não tenho monitoramento. Não adianta. Então, se você começa, organiza a casa e começa a colocar prestações de contas, todo mundo presta conta. Eu presto conta com o cliente presta conta com o governo, todo mundo presta conta com alguém. E temos que entender que isso é natural. E quem não é cobrado, nós entramos numa zona de conforto muito grande. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a minha vida é viver fora
A zona de conforto, será que é isso? Ou se não, ou será que tem momentos que quando eu vejo que eu tô muito, tudo está muito organizado, eu bagunço tudo. É incrível, mas só isso é muito engraçado. Já vi os amigos que digam, quando as coisas são muito você tem que preparar o seu negócio Sim. para matar todos os dias para recomeçar no dia seguinte. E no dia que você tá feliz porque a tua empresa está organizada, você está falindo. Porque você entrou na zona de conforto, você não está vendo. Então, essa história, poxa, mas Elaine, então é normal? Bom, se você não gosta de gente, se você não tem saco para lidar com pessoas, fecha a sua empresa. Porque o grande segredo, ontem eu falei isso para o empresário. Ah, Elaine, eu não aguento. Olha, Elaine, eu entendo o negócio de números, agora eu estou preparado nisso, de processo. Mas, Elaine, todo dia ficar cobrando a mesma coisa de funcionário, Elaine, eu acho ridículo, eu vou demitir. Eu falei assim, cara, então fecha a tua empresa. Se você é dona, é porque justamente você está gerindo pessoas. Se você não tivesse que cobrar de ninguém, então, na verdade, todo mundo era o teu concorrente. Simples assim. Então, pronto. A grande sacada é se você falar assim, olha, e empresa do futuro? Qual recado deixaria? Simples. Quem não entender e não correr para entender de pessoas, de tecnologia, que eu estou falando de gestão e tecnologia, e de marketing e publicidade para os próximos anos, é errado. Eu tenho que entender que isso faz parte. Eu preciso dominar as pessoas, preciso lidar com pessoas problemáticas, gerações. Nós temos todas as gerações aí no mercado, temos que saber lidar com cada um tem uma forma de vender, uma forma de falar, uma forma de agir. E temos que entender de gestão, nós temos que entender de sistema, nós temos que entender de dashboard, de planilhas, de BIs e tantas coisas aí que realmente acho que o assunto aqui não ia tanto para esse lado, mas se não aprendemos a gostar de números, de gestão, de pessoas, de saber que eu tenho que dominar um pouco do que é o marketing e publicidade, eu sempre falo assim, olha, eu tenho que estou virando uma marqueteira de primeira. Então, acho que é o mínimo, entendeu? Mas realmente sempre focado. Se torne sempre um formador de opinião, não um influenciador, mas se torne seja essa pessoa importante, principalmente para quem é dono de empresa. Ele deve ser um formador de opinião, ele deve realmente, aquilo que ele está ensinando, ele deve praticar, para que as pessoas que trabalham com ele admirem ele, se inspirem nele, queira ser ele e queira buscar. Eu nunca me imaginei, eu nunca me imaginei tendo uma rede social. Eu tenho rede social há menos de 3 anos. Eu não gostava nada disso, né? Eu sempre falo, tirar fotos, essas coisas para mim, nossa, era um bicho no mato mesmo. Até hoje eu ouvi isso. Um amigo meu falou assim, olha, gente, que vocês não sabem quem é Elaine. Jamais você faria isso. Jamais vocês me colocariam aqui nesse momento. Só que eu estou nesse ramo há 20 anos, lidando com os maiores. Só que é o seguinte, eu vou lá, trabalho, resolvo, vou embora. Só que eu aprendi que nesse mundo eu preciso ser a cara da minha empresa, eu preciso aprender a falar. Aparecer, né? Você tem que aparecer, você tem que ter um podcast, você tem que ter um webinar, você tem que ter isso. E você precisa aprender sobre marketing, porque é essa nova forma de vender. Exatamente. Excelente. Isso aí, a gente está chegando ao fim. Eu ia pedir, inclusive, para ela deixar o recado do empreendedor, mas ela já falou. Não, mas calma, ainda não tem. Aqui. Não, mas aquele especial ela vai deixar no final. Antes dela dar esse recado, amiga, eu queria agradecer aos nossos parceiros que estão aqui com a gente, apoiando o nosso projeto. A Vert, a gente não pode deixar de lembrar. Sim, tá com a gente desde o a início. Vet, distribuidora de produtos veterinários. Sim, eu gosto deles. Nossa última parceira. Droga Vet, manipulação de produtos veterinários. E a Royal Norte com a Royal Canin e a MSD, que também são apoiadores do nosso projeto. E nós temos também um grande parceiro, né, que está nos vestindo, a Morena Rosa. E o Festa Escova também, que sempre está Responsáveis pela produção. Por nos arrumar sempre. Então, são parceiros maravilhosos que estão conosco. Maravilhosos. Logo, logo, né, a gente vai ter uns aí. Vamos ter futuros parceiros. Gente, não foi uma cantada. Uma cantada. E a gente está chegando. E mais uma coisa. Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é importante. Curtir e compartilhar para quem vocês acham que esse conteúdo é interessante. É um super conteúdo que a gente está falando de gestão empresarial hoje. De muitas dores de empresários, tá bom? Então, piquem de olho aí, não percam. E também ativem o sininho para receber as notificações. Não, tem que se inscrever no canal, tem que se inscrever. Todo youtuber aqui. Não é só isso, é para apoiar o projeto para ele avançar. Sim. Isso é muito importante. Vocês se inscreverem no canal é super importante pra gente, tá bom? Com certeza. E Elaine, estamos realmente chegando ao final. Eu sei que você já adiantou aí uma super mensagem que você queria deixar para o empreendedor, mas a gente queria que você deixasse uma mensagem especial para aquele empreendedor que está na busca do crescimento,
Porque ele não pode deixar de olhar tanto para ele quanto para a empresa dele, para ter uma empresa de sucesso. Eu sei que são muitos pilares a ser trabalhado, mas assim, eu acredito que tem alguma coisa que seja essencial por onde ele possa começar. Primeira dica, o mais importante na minha concepção: não deixe de sonhar. Ser empreendedor é sonhar. E uma das coisas que até às vezes fico muito preocupada é porque tem muita gente que começa a ir muito para teoria e começa a ter medo de investir, medo de sonhar, aí acaba tendo a miopia, né? Que realmente começa o seguinte: o empreendedor, ele no meio do caos ele vê a oportunidade. Então, não deixe de sonhar. É o mais importante de tudo. O ser humano, quando ele deixa de sonhar, ele deixa de acreditar, de criar o novo. E hoje, o grande desafio, principalmente com essa tanta de tecnologia, é voltar a ser criativo. Seja sonhador. Aposte. A tua intuição dentro da Meta Skills, ela começa a ser reconhecida pela ciência. Então, a intuição não é apenas algo que realmente fala assim, uns vão falar que lado espiritual, cada um tem, um outro diz que é excesso de conhecimento, mas para mim a intuição ela está muito mais além, ela é uma junção de tudo, principalmente da experiência que nós adquirimos ao longo dos anos. Então, o primeiro pilar para mim é não deixe de sonhar. Segundo, busque a profissionalização, busque o básico. Então, assim, todo negócio ele tem que ter. Qual é o meu papel? Primeira coisa, qual é o meu papel dentro da minha empresa? Segundo, quais são os produtos que de verdade eu vendo? Descreva eles. Qual o produto? Crie essas especificações e às vezes nós não sabemos nem nos vender. Então, se eu chego num lugar, eu não sei nem me apresentar quem eu sou. Tá, eu sou Elaine Cardoso, sou consultora e mentora empresarial, trabalho em empresas de médio e grande porte no Brasil. Tá, é a minha forma, gente. Mas qual é a forma que você se apresenta? Qual é a forma que você fala do seu negócio? É o maior erro. Nós não sabemos nem vender a nós mesmos, quanto mais o nosso negócio. Um outro ponto fundamental é que se você tem redes sociais ou você tem a sua empresa, mas você não é a cara da sua empresa, esse é um fator que nós não vamos continuar muito tempo. Então, primeira coisa, eu tenho que ser a cara da minha empresa. Ou então, o meu filho, ou seja, quem vai suceder o meu negócio, ele precisa aprender. E outra, pare de ter vergonha. Seja marqueteiro do seu próprio negócio. Você é o maior marqueteiro, você que sonhou, você que deseja. Então, você tem que dar a cara a tapa. Se eu estou bonito, não estou bonito, vai lá e faça, aprenda. Aí depois nós vamos falar de organograma, descrição de atividades, processos para mim, ele está lá, bem lá na frente, quando o meu negócio está maior, que a gente começa a documentar demais, mas às vezes eu simples definir alguns parâmetros aqui, começar a seguir já é o mais importante. Então, assim, se eu não conheço, se eu não sonho, se eu não conheço o que eu vendo, se eu não sei me apresentar, se eu não entendo que eu sou a pessoa mais importante no meu negócio, eu preciso de conhecimento básico. E outra, tenha união com seus parceiros, até mesmo seus inimigos, a hora você vai precisar dele. Eu acho que a união ela é o que nos fortalece. E ninguém cresce sozinho. Acho que o mais importante é isso, ninguém cresce só. E aprenda a se relacionar. Nós precisamos saber estar nas comunidades, nos relacionar com pessoas que realmente agregam, que faz sentido para a gente. E às vezes nós estamos buscando tanto network, mas não tem intenção. Network vazio também não faz, né? Não vai fazer, não vai dar dinheiro. Então, eu quero estar no meio das pessoas ali, mas eu chego lá nem sei me apresentar, não sei nem apresentar meu produto. O que você está fazendo ali? Só está gastando dinheiro e tempo. Excelente. Entendeu? Então, assim, primeira coisa é aprenda a se relacionar, aprenda a se vender o teu produto. Aí sim. Eu sempre digo o seguinte: com receita você consegue organizar a empresa, mas se você parar para organizar a empresa e depois vender, tá falido. Foca na tua venda. Vender a sua empresa, vender a si próprio, para você ter dinheiro para poder pagar profissionais para te ajudar na profissionalização ou você poder investir também. Acho que tudo tem que ser um paralelo. Um dos maiores erros das empresas hoje é isso. Eu quero profissionalizar, eu estou fugindo do que é mais importante, que é vender e rentabilizar. Excelente. Feito. Gente, esse é um podcast com muitas Encerramos com chave de informações, ouro. né? Então não deixem de assistir, porque é importante, muitas dicas preciosas. E se você também quiser a consultoria da Elane. Elane, é até interessante, a gente falou um pouquinho antes de iniciar o podcast, que você também está fazendo alguns eventos muito importantes para a sociedade de empresários. Então, se você quiser deixar uma mensagem especial com datas do próximo evento, para que as pessoas possam ficar atentas, pode deixar aqui. Você que é empresário, você que é prestador de serviço, que gosta de gestão de tecnologia, e pode.
Queria que você estivesse conosco no dia 13 e 14 de setembro em Goiânia, onde vai acontecer o maior evento de gestão. Então, nós estaremos com mais de 40 empresas, as maiores empresas, RPs e sistemas e prestadores de serviço do Brasil. Estaremos aí no meio dessa equipe de organização, somos em 5 pessoas que estamos à frente desse evento. Convido você, não deixa de perder, esse daí é um dos movimentos. E esse para mim é o mais importante agora nesse momento, até porque foi aprovado hoje pela manhã. Tá fresquinha aí a Tá novidade. fresquinho a novidade, vai sair no nosso podcast. Então, é isso aí. E esse é mais um episódio do nosso podcast Virando Lixo! Excelente, muito bom. Mano, eu amei a mensagem final. Eu deixei um monte de perguntas, mas Não tinha mais tempo, né? Já até mentido. não. Já tinha 1 hora e pouco.